Bom, primeiro que a gente não trabalha com fake news. Qualquer dado que eu colocar aqui, todo mundo pode verificar através de uma busca simples ou mais complexa na internet. O último dado que eu citei foi feito com base numa pesquisa Arsenal do Crime, análise do perfil das armas de fogo apreendidas no Sudeste, que analisou 255 mil apreensões. Mas vamos à pergunta. O senhor Eduardo Bolsonaro, inclusive ele disse isso na apresentação, é um grande defensor da política de Bukele, de El Salvador. Ele, inclusive, esteve lá recentemente e defende esse modelo para o Brasil. Isso não é segredo para ninguém. Eu gostaria de saber, então, qual é a opinião dele a respeito do fato de que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos identificou uma negociação ilícita por parte de autoridades do governo Bukele junto a lideranças de gangues de El Salvador, como a gangue MS-13 ou mesmo a Bairro 18, em que eles fizeram uma negociação muito bizarra, que eles teriam apoio financeiro em troca de apoio político por parte das gangues ao governo de Bukele e também aos seus correligionários. Além disso, nesse pacto bizarro tinha a sugestão de uma redução de homicídios, uma fórmula completa para enganar a trouxa, né? O Bukele é um babaca completo e tem outros babacas brasileiros que querem copiar. E essas autoridades salvadorenhas foram sancionados pelo governo norte-americano pela Lei Magnitsky, justamente porque fizeram esse conluio com grandes criminosos salvadorenhos para omitir os reais dados sobre violência e homicídio em troca de grana para essas lideranças do crime por apoio político ao Bukele e seus correligionários. Eu gostaria, então, de saber qual é a opinião dele a respeito desse fato. Dupla da direita, 5 minutos para vocês. Tranquilo, não faz sentido nenhum o que a Sâmia está falando, né? Primeiro está acusar qualquer pessoa acusa, né? Acusaram até o presidente Bolsonaro de genocídio no Tribunal de Haia. Não virou absolutamente nada. Agora, o que o Bukele fez foi justamente o oposto, né? Ele prende esses bandidos do MS-18. Não existe qualquer relação, né, de que onde ele teria um conluio com esses marginais. É muito pelo contrário. E ele, né, teve muito sucesso porque agiu principalmente nessa parte do desencarceramento, onde o PSOL, o PT e os partidos de esquerda, o que eles falam? Eles falam que o bandido é uma vítima da sociedade. Portanto, eles tentam a todo momento soltar esse bandido. Se nós olharmos, né, a progressão das leis no Brasil, todas elas dão conta de dar mais conforto ao marginal. Então é lei, né? É crime de menor potencial ofensivo, medidas cautelares diversas da prisão, audiência de custódia, fiança, até direito à visita íntima o cara tem, se for condenado. E isso tudo é que leva um desestímulo não só ao policial, mas ao judiciário para condenar essas pessoas. Então no Brasil, como é que se sintetiza isso? A polícia prende o cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Todo mundo aqui, se você for olhar hoje um programa policial de tarde, você vai ver, mais uma vez, a polícia prendendo um bandido com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão e depois ele vai ser solto. E o que o Bukele fez então? Ele prende esses bandidos e não permite que eles saiam da cadeia. Por um raciocínio muito simples, uma inovação muito fácil de ser compreendida. Ele ataca o CNPJ, ele ataca o crime organizado, ele não ataca o indivíduo. Então, por exemplo, se lá na ponta a polícia está trocando tiro com um cara do Comando Vermelho e um fogueteiro é apreendido, esse fogueteiro preso começa com 20 anos de cadeia porque ele presta um serviço ao Comando Vermelho. Então é isso que o Bukele fez lá no país dele. Então, como não tem mais bandido na rua para delinquir, a sociedade tem mais tempo para trabalhar, para prosperar. Lá, né, quando a gente foi lá, um dos casos que nos foi relatado, e a gente conheceu um dos bandidos presos por conta desse crime, foi um caso muito semelhante a esse que ocorreu agora no Rio de Janeiro, onde funcionários de uma empresa de eletricidade, pessoas humildes, foram assassinadas, antes torturadas. Lá em El Salvador ocorreu o mesmo caso. Só que a diferença é que aqui no Brasil, como a impunidade é tão grande, devido a essa porta giratória que tem nos presídios, que é defendida por pessoas como Marcelo Freixo, Sâmia, Glauber, aqui no Brasil, lá no Brasil, né, que eu estou falando dos Estados Unidos, mas no Brasil essas pessoas voltam a delinquir. Em El Salvador, não. É por isso que Bukele foi reeleito com a maior taxa de um presidente da história da América Latina. 84% na reeleição dele. Isso não pode ser por acaso.
Isso é porque El Salvador era o país mais violento do mundo, mais criminoso do mundo em 2016, com taxa de homicídio superior a 100 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E ele saiu desse número 100 para atuais 1,4, que é a taxa de homicídio do Canadá. Por isso que o Bukele foi reeleito com 84% dos votos. Então, não há que se criticar o Bukele, há que bater palmas. E para quem fica falando, Eduardo, você fala muito Estados Unidos, né? Eu acho até uma síndrome de vira-lata você falar isso, né? Os Estados Unidos têm mais educação, o brasileiro não tem educação para ter arma, é diferente. Calma lá, será que nós somos então tão inferiores quanto a El Salvador? Com todo respeito, todos nós aqui somos latinos. Se El Salvador mostrou que pode, o Brasil também pode. E finalizo aqui citando uma frase do Bukele. Bukele ele não entende, por exemplo, todos os países têm problemas com criminalidade. A França tem, a Espanha tem, Canadá tem, Estados Unidos tem. Mas em nenhum deles existe um controle territorial desses bandidos. A polícia da França entra em qualquer lugar. A polícia da Espanha também. No Brasil é que não. No Brasil é que tem áreas que são tão fortemente armadas que esses bandidos não temem nada e ficam dominando aquele território. E o Bukele conclui o quê? Que isso só pode ocorrer com conivência dos governantes. É por isso que Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, entrava no Complexo do Alemão sem dar nenhum tiro e sem escolta policial, porque ele tem uma cooperação com esses bandidos. É base eleitoral do Lula. Nos presídios onde se pôde votar, mais de 70% no segundo turno deu Lula. Foi festa na cadeia. Por quê? Porque eles vão ter a certeza de que as suas vítimas estão indefesas, estão desarmadas, e se alguma coisa acontecer com ele, lá estará o papai Lula para protegê-los. É por isso que o PT governou nos últimos 22 anos, 17 anos foram governados pelo PT. E o índice de criminosos no Brasil só fez aumentar. Dupla da esquerda, 3 minutos para a réplica de vocês. Bom, ele estranhou Flávio Dino no Complexo da Maré. Quero que todo mundo que está nos assistindo entre agora, faça a pesquisa. Flávio Bolsonaro, Complexo da Maré, em 2018. Ele estava ali fazendo campanha na área dominada por milícias, né, que são o setor do crime organizado com o qual eles se relacionam há décadas no nosso país. E o Eduardo está tão ocupado lá nos Estados Unidos querendo atacar o Brasil que ele se esqueceu de fazer uma pesquisa básica. Eduardo, vai lá. Em dezembro de 2021, foi durante o governo Biden que foi aplicada a Lei Magnitsky contra autoridades salvadorenhas, inclusive contra a chefe de gabinete do seu queridinho, que é o Bukele. E aqui eu estou com as aspas, inclusive, do documento do Tesouro Americano, dizendo que essas lideranças do governo lideraram e organizaram reuniões secretas envolvendo líderes encarcerados. Alguns, inclusive, foram autorizados a entrar nos presídios para conversar com aqueles que já estavam presos. E mais, as lideranças das gangues concordaram em oferecer apoio ao partido de Bukele nas eleições e tiveram acesso a privilégios dentro dos presídios. Veja só você, como, por exemplo, acesso a celular. E aqui ele fica com esse blá, blá, blá de que supostamente defende o endurecimento para os criminosos do Brasil e quer enganar o povo brasileiro de que esse modelo seria adotado aqui para resolver o problema de segurança pública. O que ele não diz é que a própria Lei Magnitsky, que ele tentou usar e usou contra autoridades brasileiras, foi utilizada contra os queridinhos dele em El Salvador, porque estavam fazendo conluio contra o crime organizado. E aqui ele tem que ver o que ele defende. Ou ele defende a Lei Magnitsky, ou ele defende o El Salvador. Ou será que ele só defende contra adversários políticos? Quando se respeita a enfrentar o crime, na verdade ele passa um pano. Acha que é possível fazer acordo com as lideranças das gangues de El Salvador, que ele ficou por minutos aqui fazendo um blá, 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 que haveria um suposto enfrentamento, mas que na hora do vamos ver, aplaude um governo que maquiou os dados a partir de uma aliança com o crime organizado. Aliás, nada muito diferente do que eles fizeram ao longo da história aqui no nosso país. Haja vista o número e a relação com milicianos, que sobretudo no Rio de Janeiro, a família dele teve ao longo da história. O mesmo fato de que o governo Bolsonaro não teve nenhuma medida concreta de verdade para enfrentar nem as milícias e nem o crime organizado. Na abertura ele citou uma que é mentira, que não foi feita pelo pai dele, foi feita pelo promotor Lincoln Gaquia, do estado de São Paulo, e sugeriu o tema das armas, que sim, a pesquisa que eu apresentei mostra que abasteceu, municiou o crime organizado nos últimos anos, tornando ele mais complexo e mais perigoso para a sociedade brasileira.